Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá os livros de Jeremias e Lamentações, Jeremiah e Aicá. Então, situando na ordem cronológica dos livros, o profeta Jeremias, ele ministrou para a nação do sul, o reino de Benjamim e Judá, era o reino do sul, Judá, próximo ao exílio na Babilônia. E Lamentações foi escrito durante o período que a Babilônia fez um cerco em Jerusalém. E o profeta viveu ali e ele ministrou e ele conta em forma de poemas o que aconteceu durante o cerco, logo antes da nação ser levada para o exílio. E a classificação. No cânon cristão, ambos os livros são classificados como proféticos. Já na Bíblia hebraica, Jeremias é parte dos profetas e Lamentações é parte dos escritos. Lembrando que a Bíblia hebraica é escritos, profetas e Torá. O período do livro, de 626 a 586 a.C., para os dois livros, Jeremias e Lamentações. O Jeremias, ele viveu durante os últimos 4 reis de Israel, Josias, Joás, Jeoaquim e Zedequias. O tema que nós vemos no livro de Jeremias traz o julgamento com o exílio, porque a nação não se arrependeu, traz lamento e traz a restauração futura. E o livro de Lamentações, ele é focado em lamento e restauração. Jeremias, então, ele viveu para ver a destruição de Jerusalém e a nação, que é o reino do sul, o reino de Judá, ser levada ao exílio na Babilônia. Tanto Jesus como Jeremias deram ênfase a uma religião do coração, em contraposição a uma religião de ritos e cerimônias externas. Então vamos começar pelo chamado de Jeremias, que nós encontramos no capítulo 1, do verso 1 a 9. Então o Senhor descreve ali no livro que o Senhor o chamou antes de formá-lo. Aí Jeremias vem com a desculpa. Eu não passo de uma criança, porque o texto conta que Jeremias foi chamado provavelmente na adolescência. E ele fala, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E aqui está a desculpa que ele apresentou. E Deus fez o quê? Deus o encorajou, dizendo, não temas, que eu estou contigo, e o capacitou. O Senhor colocou na boca de Jeremias as palavras a serem ditas. E o texto bíblico diz que o Senhor colocou a mão na boca dele, e falou, agora eu te capacito e coloco as palavras na sua boca. Esse chamado de Jeremias traz uma grande lição para nós. Primeiro, Deus nos conhece. Ele nos conhece antes de ter formado. E Ele nos chamou. Ele chama a mim e a você, cada um para uma missão diferente. Mas cada um de nós temos uma missão. Muitas vezes nós vemos com desculpas. A lista é infinita, você completa a lacuna. E cabe a mim e a você reconhecer que aquilo é uma desculpa, deixar a desculpa para trás e deixar Deus agir e te capacitar. Deus sempre vai falar, não tema, eu estou contigo, porque a promessa de que Deus estaria conosco até o final dos dias, na presença do seu Espírito, foi dada por Jesus e é repetida em Hebreus. Então nós temos essa promessa que o Espírito de Deus estaria em nós. Então o encorajamento vale para mim e para você até hoje. E a capacitação o Senhor vai dar. Então, Jeremias sabia da oposição que enfrentaria, mas o seu consolo estava no Senhor. E nós temos que fazer a mesma coisa, porque a nossa oposição pode ser diferente da dele, mas a gente sempre vai ter algum tipo de oposição. E nós temos que ter certeza que o nosso consolo está no Senhor. A mensagem de Jeremias. Então, Jeremias, ele denuncia o pecado do povo e o que acontece? Não há arrependimento. Por consequência, ele anuncia que a nação será levada cativa. Lembra que em Deuteronômios tem um capítulo que diz, se vocês me obedecerem, tem essa lista de bênçãos, se vocês não me obedecerem, tem essa lista de maldição. E ser levada para cativeiro fazia parte daquela lista. Mas ele conclama o retorno e a construção de Jerusalém após 70 anos de exílio. Então aqui também na mensagem dele, então há esperança, há uma mensagem. Ele chamou para arrependimento e o povo não se arrependeu. Então ele vai mostrar a disciplina e ele vai mostrar a esperança, a reconstrução. Aqui tem
isso aqui também cabe a mim e a você. Nós temos que reconhecer o nosso pecado, seja lá qual for. Se há arrependimento, a gente pode ter arrependimento, a restauração em Jesus e sofrer algumas consequências. Se não há arrependimento, Deus nos coloca a disciplina. E nós sempre temos a restauração em Jesus Cristo. Como parte da restauração, o profeta conclama a nova aliança. Qual seria a nova aliança? Que a lei do Senhor estaria em nossa mente e em nosso coração. Então, a lei iria sair da pedra e ia entrar em nós. Essa parte da lei, ela foi primeiramente proclamada pelo profeta Moisés. Lá no Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, amará, pois, o Senhor nosso Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, lá no Shema, em Deuteronômio 6, de 4 a 6, Moisés já falou que no futuro a lei do Senhor estaria no nosso coração. E Jeremias, ele afirma, ele dá mais embasamento para isso e nós vivemos isso. Porque depois que Jesus veio e ele falou que ele ia mandar o Espírito de Deus, o que acontece? O Espírito de Deus passa a morar em nós e o Espírito de Deus escreve a lei do Senhor no nosso coração. E essa lei que ele escreve não é um passe de mágica. Ele vai escrevendo e nós vamos mudando num processo que, como disse Paulo, começa agora e vai terminar no dia de Cristo. Ok? E o que o profeta fala que haverá um dia que todos conhecerão ao Senhor. E nesse dia, ninguém mais precisará ensinar sobre Deus, porque todo mundo vai conhecer a Deus. Isso ainda está no futuro. E os pecados nesse dia, então, serão perdoados e a iniquidade será esquecida. Que promessa maravilhosa nós temos aqui, hein? Então, qual é a grande lição que nós podemos tirar para nós do livro de Jeremias? Ao enfrentar problemas, pare e reflita. O que Deus quer me ensinar nessa situação? Lamentações. O nome em hebraico é uma interjeição de sofrimento. Significaria ai ou ó como. No meu dicionário diz ai. Que você belisca, ai. O autor lamenta a queda de Jerusalém. O evento merecido devido à falta de arrependimento aos pecados da nação. E avisado em Deuteronômio, capítulo 28, versos 49 e 50. Aqui só para dar um exemplo, no verso 53 do capítulo 28 de Deuteronômio, fala-se que as mulheres formosas e as mulheres mais meigas iriam cozinhar os seus filhos por causa da fome. E em Lamentações 4:10, o profeta fala que o cerco da Babilônia gerou uma fome tão grande que as mães estavam cozinhando os filhos. Lamentações mostra então a destruição de Jerusalém, que foi em 586 a.C., e o livro é formado por 5 poemas. Então, Lamentação foi escrito em formato de poema, na poesia hebraica. Os primeiros 4 capítulos, a primeira palavra de cada verso, ela é formada pelo alfabeto, ela segue a ordem do alfabeto hebraico, dos primeiros 4 poemas, Então, seria do capítulo 1 ao 4. E o 5º capítulo não segue essa ordem de colocar o acróstico do alfabeto hebraico. Mas, além de trazer a realidade que o cerco da Babilônia ali em Jerusalém fez, o profeta também mostra que há esperança. E eu quero ler alguns versos com vocês. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Converta-nos a ti, ó Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Então, no livro de Lamentações, nós vemos que há uma situação muito ruim que o povo está vivendo,
prestes a ir lá para o exílio como escravo, ou até morrer de fome, morrer pela espada. Mas o profeta traz a lembrança deles que há esperança. E hoje eu pergunto para você, aonde está a sua esperança? Eu gravo esse vídeo em agosto de 2020. Nós temos no meio de uma pandemia do vírus coronavírus, o Covid-19. Nós sabemos que a nossa história vai ser dividida em antes e depois do Covid. E eu pergunto a você, a sua história de vida pessoal já foi dividida em antes e depois de Jesus Cristo?